nós devemos chegar nessa eleição, já no primeiro turno, como se fosse um plebiscito. Bolsonaro e o resto. O Randolph citou, e o resto democrático. E aí cabem muitas diferenças de encaminhamento, mas que tem um compromisso com a democracia. Com todas as minhas críticas ao PT e ao Lula, eles têm. E demonstraram. Até às vezes fazem gestos que incomodam, como solidariedade a ditadores no exterior, como o Bolsonaro também faz. Mas, na prática de governo, com todos os erros que a Dilma cometeu, ela nunca deixou de ser democrática. Então, esse plebiscito seria a eleição ser resolvida no primeiro turno. Por quê? Eu assino defendendo isso. Por um lado, porque não vejo nas outras alternativas, chamadas terceira via, algo que, de fato, empolgue. Segundo, que eu temo muito duas coisas. Uma, que a disputa no primeiro turno seja tão ferrenha entre todos os democratas, vamos chamar assim, que, no fim, no segundo turno, qualquer que seja, não vai ter o voto dos outros. Ou vocês acham que, chegando no segundo turno, alguém que não seja do PT, o PT vai votar nele? Não vai. Tem uma recusa interna do PT pela arrogância de votar em qualquer outro da terceira via. E nós deixamos que se construísse um antipetismo tão forte que hoje, se for o Lula no segundo turno, eu temo que muitos dessa terceira via, alguns cheguem até a votar no Bolsonaro e muitos votem nulo. E outros que não votaram nulo votarão envergonhado, escondido no voto secreto. Não farão campanha, não subirão no palanque. Como vai subir no palanque quem fala as coisas que fala sobre o Lula? E aí a gente corre o risco de Bolsonaro ganhar pelo voto nulo, pela ausência de votos. Esse é um ponto. No primeiro turno a gente resolve. No segundo turno tem o risco dos democratas não votarem em um deles. A outra é que são 4 semanas entre o primeiro e o segundo turno. 4 semanas do Exército em ebulição, discutindo o assunto das eleições, de milícias na rua, provocando balbúrdias e agressões. 4 semanas muito difíceis. A economia entrará em polvorosa nessas 4 semanas. O resto do mundo olhará para nós como um país em guerra civil, provavelmente, posso estar enganado. Então, por isso, eu insisto, nós precisamos resolver esse processo eleitoral como se fosse um plebiscito. Bolsonaro como o resto. E o resto hoje é representado, não é o que eu gostaria se pudesse desenhar, o presidente ex-Luiz Inácio Lula da Silva. E voto nele. Agora, quero deixar claro também que voto nele porque, com todos os erros do período petista, eu concentro muito esses erros na condução da economia no período Dilma. E em função de querer ganhar a eleição de 2014. O governo Lula foi um governo responsável do ponto de vista fiscal, pelo menos até 2008, quando tratou a crise mundial como se fosse uma marolinha. De certa maneira, a gripezinha que Bolsonaro fala para a epidemia, Lula falou para a economia. Ali começou o titubeio, mas foi um governo responsável e com sensibilidade social, não com compromisso transformador, mas a sensibilidade, pelo menos, a tentar esse plebiscito. E, para concluir, uma outra coisa final. Eu ainda acho que o Lula não é sinônimo de Partido dos Trabalhadores. Eu ainda acho que ele tem um sentimento capaz de se distanciar desses guerrilheiros fora de tempo que a gente vê de vez em quando na televisão falando em nome do PT. Eu ainda acredito que ele é capaz, sim, de tentar encarnar o conjunto da nação brasileira. Por todas essas razões, Marco Aurélio, eu assino o manifesto convicto de que esse é a melhor alternativa para esse momento. E fico muito contente de ver a lista de pessoas que também estão assinando.
como disse o Randolph, tem pessoas conservadoras, inclusive. Eu me considero conservador em matéria fiscal, por exemplo, e radical em matéria educacional. Outros são conservadores em uns aspectos, revolucionários em outra, mas todos conscientes do risco que nós temos dessa eleição ir para o segundo turno e termos outra vez Bolsonaro. Não mais a pessoa física de Bolsonaro que ganhou em 2018, mas a pessoa jurídica do governo Bolsonaro respaldado nas urnas. Vamos em frente, que eu acho que, além de estarmos com a posição correta, temos tudo para fazer com que essa posição seja vitoriosa e, no primeiro turno, tenhamos outro nome, que seria Lula, em vez de Bolsonaro.